O que nós estamos vendo aqui juntos, dentro desses encontros, aquilo que nós estamos vendo aqui é a possibilidade de irmos além dos problemas, dos diversos problemas que nós temos, que por sinal são problemas que estão presentes em razão da forma como estamos lidando com a vida, que é a partir do pensamento presente em nós, da forma como o pensamento olha para o momento presente. Nós vamos sempre em busca de especialistas, analistas, psicólogos, filósofos, sacerdotes, pessoas que acreditamos que possam nos ajudar. No entanto, compreendam uma coisa: todos nós aqui precisamos ter ciência daquilo que se passa dentro de cada um de nós. E nenhum agente externo, nada externamente, pode fazer isso em nosso lugar. Assim, nós precisamos investigar a verdade do encontro com a realidade divina. A pergunta é como encontrar Deus. Essa tem sido a pergunta para muitos. Nesta procura ou busca de uma solução, também para os problemas. Mas, mais uma vez, nós estamos procurando uma solução externa, sem a verdadeira compreensão daquilo que se passa conosco internamente. Assim, nós projetamos a realidade divina, a verdade de Deus, como um elemento para intervir ou interferir nas complicações que nós arrumamos, que nós criamos, que são os problemas. Aqui estamos com você investigando a verdade desta revelação. Sim, da revelação divina, da revelação da verdade, da revelação de Deus. Estamos dizendo para você que a coisa realmente mais importante na vida é ter este encontro. Não é um encontro onde você se aproxima no tempo e realiza isso em algum momento no futuro. É um encontro que, na verdade, é uma constatação da realidade presente. Porque, de fato, a única realidade na vida é a realidade de Deus. E esta realidade de Deus é a verdade daquilo que você é, daquilo que realmente você é, em sua natureza essencial. E ela não carrega problemas. Então vamos com calma olhar para isso, investigar isso, aprofundar esta visão. Nós precisamos ter a ciência da realidade de Deus, aqui e agora. Então, não haverá problemas. A presença do problema é a presença da mente egóica, desta mente complicada, desta complexidade interna, que é a vida do eu, que é a vida egóica. Quando você vem e pergunta o que é meditar, como meditar de verdade, o que você pretende com a pergunta é ter, sim, uma descoberta. Mas é uma descoberta para se livrar dos problemas. Assim, os diversos expedientes que nós buscamos na complexidade de uma vida problemática, como a vida que estamos vivendo, a procura
desses expedientes é a busca para uma solução dos problemas. Enquanto que a verdade da meditação é a revelação da verdade divina. Não é para a solução de um problema. Investigar a natureza do eu, a natureza do ego, requer a presença do autoconhecimento. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento, sim, é o portal para a verdade da meditação. Quando você pergunta o que é meditar, como meditar de verdade, o que torna possível a meditação, a real meditação, a verdadeira meditação, é a presença da compreensão de nós mesmos. Quando há uma compreensão da verdade sobre nós mesmos, neste momento se elimina a ilusão. Ela é eliminada nesse instante. Quando a ilusão é eliminada, esse sentido do eu, do ego, desta complexidade psicológica, desta vida desorganizada, porque é a vida organizada pelo pensamento. E o pensamento é um elemento caótico, é um elemento confuso, é um elemento de desordem em cada um de nós. Quando esse elemento é eliminado, temos a cessação do movimento caótico do pensamento, da complexidade psicológica que é a vida do eu. Com base na visão da verdade, há uma eliminação da ilusão. Quando a ilusão se dissolve, temos a presença da meditação. Sim, nós precisamos da ciência que revela a verdade de Deus. Primeiro, antes de tudo, Deus não se revelará no futuro. Portanto, não se trata de um caminho a ser percorrido. Não se trata de um trajeto deste lugar para um outro lugar, deste momento para um outro momento. O espaço aqui não existe e o tempo não é real. Você não vai ter um encontro com Deus. Aqui, a investigação da natureza do eu, da compreensão da verdade sobre você, é o fim da ilusão deste você, como o pensamento construiu. É o fim para esta ego-identidade. Só então, agora, o terreno está limpo para a revelação da meditação, da real meditação. Então, o que é meditação? A verdade da meditação. A meditação, o que é? É a ciência da vida. É a revelação daquilo que está além da mente. Repare que aqui, até o momento desta fala, nós não colocamos qualquer valor ou importância para a prática da meditação. Porque a verdade da meditação, ou a meditação, em verdade, não é algo técnico, não é algo mecânico, não é algo que você, a partir de um conhecimento adquirido
dos livros ou de um especialista possa realizar. Qualquer técnica de meditação requer alguém operando, fazendo, realizando. Mas a meditação é a constatação daquilo que está presente. Exatamente quando o eu não está. Quando o ego não está. Quando não há meditador. Portanto, não é uma técnica, não é uma prática, não é algo para alguém. A arte da meditação revela o desconhecido, o indescritível, aquilo que é inominável. Nós chamamos de Deus, de verdade, de realidade divina. No entanto, as expressões aqui são equivocadas. Elas não fazem jus à realidade. Elas não sinalizam ou apontam a verdade. Qualquer pensamento que você tenha é a imaginação em você. A presença da imaginação, ela tem por princípio uma ideia forjada, criada. É só uma imagem construída por esta forma de identificar objetos, pessoas e situações que ocorreram no passado. Eu me refiro à presença do pensamento. Nós usamos o pensamento para as lembranças de situações, de eventos, de lugares, de pessoas. Usamos a presença do pensamento como um símbolo para representar o passado, o que ocorreu. E assim estamos também usando o pensamento para uma imagem sobre Deus, sobre a verdade. No entanto, a verdade é algo além da mente, além das palavras, além do pensamento. Você jamais terá um encontro com Deus. É a ilusão do eu quando desaparece, do ego quando não está mais, que torna possível a revelação da verdade divina aqui e agora. Este é o encontro com Deus. Este é o encontro com a verdade. Esta é a revelação divina. É o que estamos juntos aprofundando aqui com você. Portanto, não é um especialista, um analista, um filósofo ou um psicólogo que irá nos livrar da ilusão deste sentido de separação que nós temos, criado pelo pensamento, sustentado por um conjunto de crenças que já carregamos há milênios. Sim, eu me refiro a esse sentido de separação entre você e a vida, entre você e Deus. É assim que estamos nos conduzindo, que estamos vivendo os nossos dias. São os dias pessoais para alguém que se vê na experiência sendo o experimentador das experiências da vida. Notem, aqui nos deparamos com a ilusão. Porque o que nós temos presente agora aqui é a vida acontecendo. Ela não está acontecendo para um experimentador. Esse experimentador
que é você, experimentando a vida, é apenas um conjunto de reações que nascem do passado. É isso que lhe dá a certeza de ser alguém, tendo experiências e guardando experiências. É a memória que lhe diz isso. É o conhecimento que lhe dá esta visão. Portanto, nós estamos vivendo no conhecimento. Conhecimento é a lembrança, são as recordações do passado. O modelo de existência para o experimentador, para o pensador, para a pessoa, é o modelo de existência do conhecimento, no conhecido. O que é só memórias, lembranças, pensamentos. Estamos lidando com uma ilusão. Esta é a ilusão do ego. É a ilusão do eu. Portanto, o que é a revelação da meditação? O que é meditação? A verdade da meditação é a arte de ser. Nada sabemos sobre a arte de ser. Tudo que sabemos é sobre o ideal de vir a ser. Por exemplo, a ideia de alcançar a felicidade, de alcançar o amor, a liberdade, de alcançar Deus. Há por detrás desta ideia de alcançar, desta ideia de vir a ser, o movimento do tempo. É no futuro que serei feliz, é no futuro que terei a paz, é no futuro que encontrarei o amor, é no futuro que a felicidade será encontrada. Então, nós colocamos para o futuro aquilo que este eu, que é só o pensamento aqui, que é só esse conjunto de memórias, de projeção, é algo que o pensamento está estabelecendo aqui para o futuro. Não existe este eu aqui. Não existe este futuro lá. Não há tal coisa como o futuro psicológico, o amanhã psicológico. Nós temos o amanhã do calendário, como tivemos o ontem do calendário. Nós tivemos o ontem cronológico e o amanhã cronológico. Isso nós encontramos no calendário. No entanto, a vida é algo agora aqui. Psicologicamente, não existe este vir a ser ou esse deixar de ser. Porque este ser imaginário, criado pelo pensamento, não é real. E, no entanto, nós estamos vivendo neste ser psicológico, que é o eu, o mim, o ego. O real encontro com Deus é a ciência de ser esta única realidade. Isso não está dentro do pensamento, não faz parte do tempo, não é algo no futuro. É aqui, quando o tempo não está. Portanto, tudo que nós precisamos na vida é aprender sobre o autoconhecimento.
É na revelação da verdade sobre o eu, sobre o ego, que temos a presença da ciência, da arte, da meditação. Então, a meditação, o que é a meditação? Qual é a realidade do presente momento? As palavras não alcançam, não retratam. Quando se abre o espaço da verdade, o silêncio da realidade, aquilo que está presente quando o pensamento, como um conhecimento psicológico, desapareceu, não está mais presente. Estamos diante do indescritível, estamos diante daquilo que é eterno, fora do tempo. Como podemos ter este encontro? Como podemos ter esta aproximação? Quando você está lidando com o pensamento, com o sentimento, com a emoção, com algum nível de sensação, por que colocar presente neste momento a ideia de um experimentador para este encontro, que é a experiência do pensamento, a experiência da sensação ou da percepção? Por que temos que colocar sempre o sentido de uma pessoa presente, de alguém presente no falar, no sentir, no agir, no perceber? Nós fazemos isso em razão de um fundo de condicionamento, de uma forma mecânica, inconsciente, repetitiva, de interagir com o momento presente. Mas podemos, sim, nos livrar desta condição. E é quando nos livramos desta condição que eliminamos a ilusão do pensador, do observador, do percebedor, do experimentador. Então, o que é a presença do autoconhecimento? É olhar, perceber, ficar ciente daquilo que aqui está presente, sem colocar a ilusão deste fundo, deste elemento que vem do passado, para interferir com o momento presente. Portanto, a meditação não é algo que você faz, é algo que está presente exatamente quando você não está. Quando há só o olhar, o perceber, o estar ciente. Você não reserva um momento para uma técnica ou prática de meditação. Portanto, quando você vem e pergunta como meditar de verdade, a resposta é: abandone a ilusão de um pensador, de um experimentador, de um observador e também de um meditador. Em qualquer técnica ou prática. Porque a meditação é o contato com o momento presente, é o contato com a vida neste instante. Quando você conversa com alguém, quando você caminha, quando você escreve algo ou trabalha em alguma atividade,
quando não colocamos o experimentador na ação, o experimentador na fala, o experimentador na visão, na percepção, no contato com ele ou ela, quando eliminamos o experimentador, fica o contato. Neste contato não existe a separação entre a vida como ela está acontecendo e alguém para opinar, aceitar, rejeitar, se prender à ideia de gostar ou não gostar. Então, a presença da meditação requer o espaço da compreensão do autoconhecimento. Sem a presença do autoconhecimento, não há meditação. E quando há meditação, o autoconhecimento revela a vida como ela acontece, sem o eu. Então, é na vida, é aqui, é no momento presente, é instante a instante, a cada momento. A revelação daquilo que aqui está presente é a presença do divino, é a presença da verdade. A realidade do seu ser é a verdade de Deus, é o encontro com a comunhão, porque não há separação entre aquilo que você é e a realidade divina, a realidade de Deus neste encontro. Então, é a presença da arte de ser, a real meditação de uma forma prática. É uma playlist também aqui no canal. A real meditação de uma forma prática. É a presença da meditação, a ausência do meditador e a ciência de Deus. Portanto, não é algo no futuro. A felicidade não está no futuro. O amor, a paz, a liberdade, a compreensão, a ausência dos conflitos, dos dilemas e problemas. É algo aqui quando o eu não está, quando o ego não está. Acabamos de colocar aqui para você algo que nenhum especialista, nenhum livro, nenhuma técnica pode lhe mostrar isso. Isso do qual tratamos aqui com você, que estamos tratando aqui com você. Esta realidade é algo presente, mas que floresce, nasce de uma compreensão direta que se torna possível quando nos colocamos aqui e agora, neste olhar, perceber, neste ficar ciente. Então a mente silencia de uma forma natural. Não há técnica, não há prática, não há qualquer movimento de esforço. Quando a atenção sobre as reações, quando uma plena atenção está presente aqui, sobre todo e qualquer movimento do passado, do conhecimento psicológico, que é a memória, que é o pensamento. Quando temos esta atenção,
o cérebro se aquieta, a mente silencia, o espaço agora aqui é novo e nele se revela a verdade do silêncio, do amor, da felicidade, da liberdade. Infelizmente, parece que estamos sempre esperando que outros nos tirem destas armadilhas, que são armadilhas criadas pelo pensamento, se mostrando para esta ego-identidade. São os problemas do eu, são os problemas do ego. Aqui é tomar ciência e olhar. Então, as armadilhas do pensador, do experimentador, do observador, elas desaparecem. Esse sentido do eu é desfeito, desta pessoa, desta autoimagem, se dissolve. Você não vai a alguém, você não vai para fora, você aprende a olhar, a observar, a ficar quieto. Então a realidade divina se revela. A presença da arte da meditação se revela nesta atenção sobre as nossas reações. É o que estamos trabalhando aqui com você, lhe dizendo que a realidade de Deus é algo presente, quando o eu não está. E não há conflito, não há desordem, não há confusão, não há sofrimento. Nós temos encontros online aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos, trabalhando isso com você. Quero deixar aqui um convite para você. Além dos encontros que temos nos finais de semana, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Quando esse sentido do eu, do ego, desse mim, dessa pessoa, como você se vê, quando isso é descartado, nós temos a presença da meditação. Isso é real meditação. Sem isso, não há meditação. Podemos ter essa meditação terapêutica.